Então, Shri Gurudeva está dizendo as qualidades do herói de Krishna. Krishna, ele não tem nenhum dever, nenhuma responsabilidade que estressam ele. Ele é totalmente despreocupado. Mas outras manifestações, outros avatares de Krishna, eles têm vários deveres. Na Lila de Ramachandra, ele era o rei, então ele tinha que cuidar de todos os seus súditos, de coisas materialistas. Tudo isso era sua responsabilidade. Mas Krishna, ele é totalmente livre de estresse. Ele é prece, livre de qualquer preocupação. Krishnadas Kaviraj Goswami está dizendo, ele está dizendo Gurudeva está explicando quais são os diferentes estágios de acordo com o seu corpo, na juventude, na infância. Bhagavan está fazendo um tipo específico de lila, que significa que essa lila é especificamente parecida com a dos humanos nesse mundo. Assim como os adolescentes eles se comportam, então Bhagavan ele se comporta similarmente assim. Há tipos diferentes de lila. Um dos tipos de lila se chama Rajkumari Lila, porque ele nasceu numa família real. Ele costumava comer bastante porque ele fazia parte de uma família real e para ficar bem forte. Então, dessa forma, Sauraj Kumar Lila ele está demonstrando. Como se tem um menino, uma menina da família real, do rei, eles conseguem coisas muito boas e deliciosas para comer. Então, como eles têm acesso a essa comida boa, eles comem bastante. E aí o corpo deles acaba ficando bem forte, cheio de músculos. Uma das lilas de Krishna se chama Rajkumar Lila. Outra lila é Dev Lila. Assim como os semideuses, eles nascem de acordo com o seu próprio interesse. De acordo com o seu próprio interesse, eles nascem em tal corpo, tal outro corpo. Similarmente, então, o Bhagavan ele também demonstra essa lila de acordo com os seus desejos próprios. Bhagavan manifesta o que quer que seja de acordo com o humor do Bhakta que ele encontra. Assim como Krishna, quando ele foi na corte de Kamsa, tinha 12 tipos de pessoas
com existem 12 tipos de raça diferente em cada devoto. Assim, no geral, existem 12 tipos de raças diferentes que cada devoto pode manifestar. Aqueles que estão fazendo luta, como se fosse luta livre, um esporte de luta. Eles são bem cheios de músculos, e assim como eles, Krishna também é cheio de músculos. Todos os reis, quando eles, todos eles escutavam assim que Krishna ele era como um rei, que ele era bem forte, musculoso. Mas ele se mostra de acordo com o bhava do seu devoto. As gopis com amor parental, elas viam Krishna como Bala Gopal, o menininho Krishna. As criancinhas viam Krishna como seu amigo, seu saka. Então, qualquer tipo de devoto, ele vai ver Bhagavan de acordo com o seu bhava. E aí Krishna vai manifestar de acordo com aquele humor. Então tem esses dois tipos de lila. Raja que é lila e outro. E tem uma terceira que é Nara Lila. Chaitanya Mahaprabhu, ele próprio está dizendo, está explicando o Tattva Vichara de Sri Krishna para Sanatana Goswami Pada. Ele é um tato único. Ele é um tato, mas ele se manifesta de maneiras diferentes para cada devoto. Outros avatares como Rama, Matsya Kurma, essa qualidade não está presente. A manifestação de Rama, ele está ocupado com seus deveres. Ele é como Mariada Purushottama, ele se dá essa promessa. Todas as manifestações de Krishna, a mais bela é a de como Kishora, um adolescente. Isso está explicado também aqui. Quando alguém está próximo da adolescência, da cidade, tem uma mudança que acontece na mente, um tipo de transformação que ocorre. E aí, naturalmente, o menino e a menina, eles começam a se atrair um pelo outro. Chaitanya Mahaprabhu, ele explica nesse sloka. Os sentidos naturalmente eles se atraem
Um menino adolescente, ele naturalmente se atrai por uma menina adolescente. Não tem uma coisa específica, isso simplesmente acontece naturalmente, assim como o imã. O que acontece? O que acontece com o imã? Ele atrai o ferro. E o imã vem e gruda no imã, assim, rapidamente, quando eles estão próximos. O ferro e o imã. Assim, então quando eles são adolescentes, isso acontece. Então, Krishna está realizando essa lila no seu período de adolescência. Isso também emerge durante essa lila. Isso é um tipo específico, natural. Essa manifestação de Kishora. Na Bhaktira Samrita Sindhu, nesse sloka, foi recitado muito belamente sobre como Krishna, na adolescência, como Dira Lalita Nayaka, ele está manifestando esse Bhava. E também explica como Shrimati Radhika, como que ela ficou tão tímida por conta desse comportamento de Krishna. Por usar palavras belas, Shrimati Radhika, ela ficou tímida ao escutar essas palavras de Krishna. Ela fica tímida. Assim, por fora ela parece brava, mas por dentro ela tá muito feliz. Dessa forma, Krishna usa roupas específicas que quando as golpes de Shrimati Radhika. Ah, não, ele usa palavras específicas que quando os golpes e a Shrimati Radhika escutam, elas ficam brincando com ele, ou elas ficam tímidas também. Chaitanya Mahaprabhu disse, Ei, Rai Ramananda, você está explicando o que quer que você explicar sobre Vilasa? É muito belo. Mas, por favor, explique mais um kata sobre ao escutar esse cantar aí, Ramananda, ele começou a fazer um kirtan que ele criou.
Enquanto ele estava fazendo esse kirtan, Mahaprabhu começou a fazer esse kirtan também junto. Mahaprabhu começou a esconder, cobrir a boca de Rai Ramananda. Ele começou a cobrir a boca de Rai Ramananda com sua mão, pedindo para ele parar. Esse é um kirtan muito famoso, que eu recitei de um nível muito elevado. Sobre como se origina o estágio de prema, como começa, como é originado, como esse prema se origina. Darshan Jati Prema, um tipo é Darshan Jati Prema, assim como alguém que por ver Krishna, ele recebe prema. Outro tipo de prema é pela audição. É quando Shravana Jata Prema, é como você ouve as glórias de Krishna, daí você esse prema se origina do coração. Por exemplo, Rukmini, quando ela escutou sobre Krishna, e ela escreveu uma carta para Krishna e ela enviou através de um brahmana. E aí Rukmini ela apenas escreveu. O alimento do leão, ele está indo para qualquer outro animal que não é o leão. Era isso que estava sendo dito nessa carta. Esse era o Shravana Jata Prema. Apenas por escutar as glórias de Krishna, ela se entregou para Krishna. E Kubja, ela nunca teve outro tipo, o de Kubja, outro tipo de prema, que se origina de outra maneira. Ela apenas escutou as glórias de Krishna. Ninguém dava atenção para ela a vida toda dela, por conta que ela não tinha nenhuma beleza. Então, as pessoas que são muito belas, todas as pessoas belas recebem atenção, mas aqueles que têm um corpo diferente, ou aquelas que têm um corpo que cheira bem, as pessoas são tratadas bem, mas outras, por exemplo, as flores que estão quase secas, as flores que já não estão no seu ápice, alguém pega e cuida delas ou não? Essa flor cai da árvore e mais ninguém pega essa flor. Qual é o significado disso? Onde há beleza, os nossos olhos se atraem naturalmente por essa beleza. Como Kubja, ela não tinha beleza, então ninguém notava ela. Ninguém era atraído com ela, atraído a ela. Ela costumava ficar pela corte de Kamsa, e a primeira vez que ela teve o Darshan de Govinda foi na corte de Kamsa. E aí quando ela teve o Darshan de Krishna, esse Darshan Jata Prema, esse amor que estava dormente no coração de Kubja, esse prema, ele emergiu. Ela também em outro momento fez Sringara de Krishna, decorou Krishna.
Então, essa descrição está nos Shastras, no Bhagavatam. Então, o prema de Kubja, esse prema é Darshan Jatya Prema. Esse é o tipo de amor de Kubja. O tipo de amor de Rukmini é Sravana Jatya Prema, porque ela escutou as glórias de Krishna. O tipo de prema das gopis é Sahajatya Prema, que é dentro do seu âmago, elas têm esse amor inerente, que é um tipo mais elevado de amor a Krishna, que é o das gopis. Então, Rai Ramananda, aqui ele está explicando. Ele está explicando que mesmo no tempo de um piscar de olhos, esse período curto que a gente pisca o olho, mesmo até esse momento, esse período de tempo, apenas nesse curtinho período de tempo, dá para você completamente se apaixonar por Krishna, se você tiver o darshan dele. Então, os olhos, eles são muito perigosos. Através desses olhos, apenas tem beleza, tem coisas boas e tem coisas ruins também. A gente observa as coisas boas, é por isso que é dito que o primeiro encontro dos amantes é através dos olhos. E aí eles começam a pensar um no outro. Esse primeiro encontro, Nayam Priti, é assim que é chamado. Eles pensam um sobre o outro. Então, quanto mais há um desejo, quanto mais a gente pensa em alguma coisa, mais a gente deseja aquilo. Quanto mais a gente pensa em algo, mais a gente quer aquilo. E a gente tem esse desejo de alcançar aquilo. Por exemplo, Bharata Maharaj, quando ele pensava no cervinho, no cervo, no viadinho, ele pensava muito naquele viadinho, então ele começava muito apegado a ele, esse cervo. Quando ele pensava muito no viadinho. Então, ele escorregou e abandonou o corpo. E no próximo nascimento, ele teve que nascer como um veado. As características do amor é que mesmo se tiver que você não vai ver nenhum dosha, nenhuma falha, você apenas vai ver as coisas boas. Assim como você olhar para o seu próprio filho, você vai ter tanto amor e afeição, seu próprio filho ou própria filha. Mesmo se o filho de alguém não tiver olhos, nunca dirão que ele não tem olhos. Vão dizer assim que os seus olhos são como olhos de lótus. Ninguém vai dizer que ele é cego ou cega. A forma condensada de amor, que essa forma condensada de amor, ela apresenta essa característica de que mesmo quando não tem várias falhas, a pessoa tem várias falhas, a gente nunca vê as coisas ruins, apenas vê as coisas boas.
Nós dizemos que essa terra, Bhumidevi, ela é muito afortunada porque ela recebeu as pegadas de Krishna. E a terra ela deve ser muito grata. Bharata Maharaj, ele dizia assim que na verdade a terra era muito afortunada por causa que ela tinha a pegada do viadinho. Qual é o significado? Que qualquer que seja esse amor e atração, todas as coisas boas, apenas as coisas boas vão ficar visíveis. E as coisas ruins nunca vão ficar visíveis onde estiver presente esse tipo de amor. Então é uma sequência que está sendo demonstrada aqui. Primeiro os olhos se encontram, aí depois o pensamento um no outro vem e depois surge o desejo de alcançar apenas aquela associação daquela pessoa. 4 estágios e a pessoa fica doente porque ela pensa tanto na outra que o corpo começa a ficar fraco. Aí a pessoa fica com baixa imunidade. Assim, conforme o amor vai condensando, você consegue observar esses aspectos. O último estágio é Smrityu. É como desmaio, totalmente quase morrendo. Todos os estágios desse amor, ele aumentam o amor. O amor ele não diminui. Se o amor ele decresce, é porque ele não é realmente amor. A definição de amor é que os amantes que se amam, mesmo que tenha alguma razão para eles não se amarem, eles para a destruição desse amor, ainda assim, esse amor não será destruído e, na verdade, ele até aumenta o amor verdadeiro. Por exemplo, a sogra, às vezes joga uma maldição, né, nos amantes, ou se a sogra ou o Gurudeva, qualquer um deles, te amaldiçoar, até assim o amor pela pessoa não acabar, mas se ele continuar aumentando, isso significa que é amor verdadeiro. Radhaji, ela própria diz, se todos meus amigos, se toda a minha família, se eles não me aceitarem, eu não me importo. Até mesmo se Guru e suas pessoas superiores falarem coisas ruins de mim, ou se elas me amaldiçoarem, se eles me amaldiçoarem, não, eu não vou abandonar Krishna. Tudo é Krishna. Krishna é minha vida. Deixa sua mãe, deixe seu pai, deixe seu carro, mas não deixe Krishna. Não abandone Krishna. Abandone sua mãe, abandone seu irmão, abandone sua vaca, mas não abandone jamais a Krishna. Esteja pronto para abandonar tudo, menos a Krishna. É isso que é chamado de amor divino e transcendental. Não é possível nesse mundo essa forma de amor. Estágio de amor significa que não há diferença na mente dos amantes. Meu coração é seu coração é meu coração. No mantra
no momento da cerimônia de fogo do casamento, esse mantra é usado. Se vocês já se casaram ou não, esse mantra é usado. Tem muitos tipos diferentes de mantras, mas esse é o tipo principal de mantra na cerimônia de fogo do casamento védico. Assim como o cordão que se une, né? Duas cordas se amarram juntas. As pessoas queimam o seu karma na cerimônia do fogo. Primeiro as mãos, elas são amarradas juntas durante o casamento, através de um cordão. Aí são cantados alguns mantras, tudo está feito ali. Mas no fim, tudo é colocado no fogo, Swaha, Swaha. Também as roupas, elas também são amarradas um no outro, marido na esposa. Suas roupas são amarradas. Uma roupa de um na roupa do outro. E aí eles ficam o tempo todo com essa... Algumas pessoas aceitam dinheiro por amarrar essas roupas dos noivos e outras pessoas aceitam dinheiro por desamarrar. Sneha, Rupa Goswami Pada explica no Ujjalani Lamini. Ele explica um por um esses exemplos. Ele está dando as definições. O que é Sneha, o que é Man, o que é Pranay. Man, Pranay, Raga, Anurag, Bhava, Mahabhava. Ele está dando todas essas definições. Está definindo todas essas palavras no Ujjalani Lamani, esse livro de Srila Rupa Goswami. O que é Sneha? É um amor condensado muito profundamente entre os amantes. E aí depois, cada um escutando um sobre o outro, o coração começa a derreter. Qual é a característica desse amor? Que lágrimas começam a rolar dos olhos. As lágrimas começam a cair dos olhos. Quando você tem o darshan de um amante muito próximo, então o coração ele fica muito derretido e os olhos começam a derramar lágrimas. Por exemplo, Radhaji, ela está um pouquinho de longe de Krishna, e Krishna ele estava pastoreando as vacas. E quando Radhaji ela teve o darshan de Krishna, ela começou a chorar, porque o coração dela começou a ficar muito estimulado. E aí, quando Krishna veio próximo de Radha, e aí ele disse para Radha que, por que você está chorando, Radha? E Shrimati Radhika estava tentando esconder suas emoções, mas ela começou a dizer que foi o pó das patas das vacas entraram nos olhos dela. Então é por isso que eu estou chorando, ela falou para Krishna. Shrimati Radhika, quando ela cozinha em Javad para Krishna, ela apenas se lembrando de Krishna, o coração dela se derrete. E quando ela pensa em Krishna, Jatila e Kutila, nesses momentos, elas olham para a Radhaji, elas perguntam, você está preparando comida, mas por que você está chorando? Aí Shrimati Radhika pegou assim, um pouco de água com a mão esquerda e daí ela se jogou em si mesma e está explicando que ela começou a jogar essa água na madeira que estava queimando no fogo para fazer o alimento, para a preparação, e ela fala assim que está saindo muita fumaça das madeiras, que ele não está apropriado aquele fogo, e daí porque a madeira está muito molhada, está soltando muita fumaça e por isso ela está chorando. Então assim, quando o coração começa a ficar muito estimulado, o coração fica muito sensível, e aí o coração sensível assim causa o choro. As lágrimas correm dos olhos. Então,
É assim que é definido um tipo de prema, que é a Sneha, no livro do Jalani Lamani Granta, de Srila Rupa Goswami Pada. Ele explica que ambos os amantes, em seu coração e sua mente, eles são tão combinados, eles são combinados tão bem, que é muito difícil separar. Assim como as mulheres casadas, elas usam as pulseiras, e naquelas pulseiras de casado, do casamento, tem um tipo específico de cor ali. Que quando eles estão fazendo, eles derretem aquela cor. Essa cor, ela mistura no material e aí, quando decanta, no processo de fazer aquela pulseira, até se você quebrar aquele material, a cor não separa daquele material. Então, similarmente, os estágios de amor, no estágio de Bhava, o, o coração e as mentes são completamente combinados, perfeitamente. E é por isso que é muito difícil de separar. Nós não entendemos isso. Nós não conseguimos avançar nesse aspecto. Os estágios de amor, eles só aumentam. Mesmo não tem nem espaço para aumentar, mas mesmo assim continua aumentando. Assim como um copo de água que está cheio até o topo. Não cabe mais. Se você colocar uma gota a mais de água, o mesmo tanto de água vai sair do copo. Mas você pensa que é assim no mundo material, mas no mundo transcendental, mesmo que não tenha espaço para o amor crescer mais, ainda assim ele continua crescendo. O amor apenas continua aumentando e aumentando. Isso se chama Vrita Baixa. O amor ele nunca decresce, ele só aumenta. Como é possível isso? Quando você quer aumentar o teto de um recinto, de um quarto, mas mesmo assim você quer aumentar, ele não vai mais. Então, não importa o quanto o amor aumente, sempre vai ter espaço para ele. Não há limite, né? Ele nunca decresce. Tem esse estágio de amor onde é muito difícil diferenciar que eu sou desfrutador ou eu sou desfrutada. Esse estágio de amor. Um é Vishaya, outro é Ashraya. Um é Bhokta e Bhoga. Se torna muito difícil diferenciar se eu sou o desfrutador ou a desfrutada. Isso é um estágio muito belo de amor, que é muito difícil de explicar. Mas é muito belo. As mentes, os corpos, as almas, elas são tão conectadas que é muito difícil de separá-las. O estágio de Pranaya e Raga. A mente, até as roupas, tudo parece bem. É muito similar e é tudo muito conectado, entendem? Nos países ocidentais, eu já vi homens usando acessórios femininos, assim como piercings. Assim como as mulheres têm piercings, os homens também.
Assim, isso é pranaya, como se não tivesse diferença entre um e outro. Sneha pranaya, Snehamana, pranaya, raga, nuraga. Ambos os corações, mentes e almas, eles se tornam um só e eles não conseguem se separar. Não podem se separar. Assim como o chiclete. Assim como a seiva de uma árvore, se você colocar no fogo e você queima como se fosse essa cera, esse óleo, né, essa seiva essencial da árvore, se você queima, solta um cheiro muito bom. Assim como composto químico. Essa seiva, ela naturalmente ela já é um pouco amarronzada. E aí, esse outro composto químico que dá o fogo, se você misturar os dois, se torna kajal. Se você combinar esses dois elementos, eles viram uma coisa completamente diferente que você não consegue separar. Similarmente, o amor, quando tem esse amante, os amantes combinados, no Ajalani e Lamini é explicado. Então são todos esses exemplos lá. Similarmente, um ator e uma atriz, suas mentes, suas almas ficam tão condensadas juntas que é muito difícil de separar. Isso não é possível nesse mundo material. Não existe amor nesse mundo. O que quer que a gente considere como sendo amor nesse mundo, na verdade, isso não é amor, isso é luxúria. Porque existe egoísmo. Porque existe interesse egoísta. O interesse egoísta faz com que o amor seja destruído. E esse eu te amo, esse se torna eu te odeio, depois eu te deixo, depois eu te mato. Isso não é amor. Em inglês é assim que as pessoas dizem. Porque não existe uma palavra certa para isso, porque esse mundo está cheio de egoísmo. Essa é a regra desse mundo, egoísmo. Mas o prema real, verdadeiro, existe apenas no mundo transcendental. Nas alturas do Himalaia tem um tipo de árvore, de jamelão. E quando tem os frutos do jamelão, quando ele fica maduro, ele cai no chão. Logo assim que ele cai. Mesmo segundo. Aí, quando o sol bate naquele fruto, ele se torna em ouro, ele se transforma em ouro. Naquele momento, os semideuses eles pegam aquelas frutas e levam para os planetas celestiais. Similarmente, não existe prema nesse mundo. Um sadhaka, ele pode chegar no estágio de Ashakti. Ele também pode chegar no estágio de Bhava. Mas prema, por causa da falta de prema, na verdade, assim, o corpo material, ele não tolera prema.
Se você bater o corpo com um pedaço de pau, o amor vai embora rapidinho. Se você der 2 tapas, o amor acaba. Você entende? Tem 2 características de amor que estão sendo explicadas. O leite da tigresa, ele é mantido num pote dourado, mas se você guardar em qualquer outro pote, ele vai ficar azedo. Isso não é provado, mas é dito, né? É um ditado. Mas aí, a mesma tigresa, quando ela alimenta os seus tigrezinhos com esse leite, essa tigresa, esse leite dela, quando cai na areia, fica muito duro. Quando cai na boca dos tigrezinhos, seus filhos, eles tomam como leite. Qual é o significado? Aqui no mundo transcendental, o amor é tem que ter um container, um vaso, um recipiente apropriado para receber esse amor. Por isso que a gente aqui não consegue experienciar esse amor, porque o nosso recipiente não é adequado. Tem que ter esse potencial, essa capacidade de guardar, segurar, né, esse amor. E aí, nesse mundo material, a gente não tem essa capacidade com esse corpo. Isso que a gente está falando aqui, a gente está falando sobre o amor transcendental de Radha Krishna. Apenas escutem por uma vida. E vocês escutam e esquecem. Toda vez eu venho aqui, vocês escutam e vocês esquecem. Aí a próxima vez que eu vier, esse Bhava está sendo explicado. Então, Shrimati Radhika, ela mesma está dizendo esse catar sobre o que é o amor. A história do amor é o que ela está discutindo. Ela está dizendo, eu estou separada de Krishna. No estágio de Vipralambha, Shrimati Radhika, ela tem 2 lados de prema, assim como uma moeda. Assim como uma moeda tem 2 lados, então um lado dessa moeda de prema é Vipralambha, que é Vipralambha, que é a separação, Vipralambha, e o outro lado é Milan, encontro. A separação e o encontro. Viraha e Milan. Milan e Viraha. Separação e encontro. Encontro e separação. Quanto mais separação é sentida, mais felicidade você vai encontrar, você vai ter no encontro. Você vai poder apreciar melhor esse encontro. Quanto mais separação tiver. É por isso que é dito que não existe separação, que se não há separação, não é possível apreciar o encontro. Eu vou descansar, porque agora eu estou um pouco cansado, né? Porque eu já acabei de chegar do voo e vim aqui da Harikata, porque sinto tanta felicidade da Harikata que eu vim aqui.
Purvaragama, Pravas e Prema Vaititra. São os 4 tipos de separação, Viraha. Purvaragama, Pravas e Prema Vaititra. Similarmente, tem 4 tipos de encontro. Sankshipta, Sankirna, Samridya e Sampurna. Samvritaman. São 4 tipos de encontro. Ambos dependem um do outro. O encontro depende da separação. Isso está sendo explicado muito belamente. O encontro e a separação. Uma separação e um encontro. Todo esse kata é sobre o mundo transcendental. E para entender isso, precisa ter a capacidade apenas manter, assim como para você guardar o leite da tigresa, você precisa de um vaso de ouro, você precisa ter um vaso capaz de guardar esse ratá. Por isso que Radhaji está dizendo aqui a história do amor. O amor que aconteceu entre nós não precisa de nenhum mediador. Não existe mediador para o amor que se originou entre nós. Radharani está falando. Isso aconteceu espontaneamente. No mundo material, às vezes acontece que tem um mediador que faz esse meio de campo entre o menino e a menina. E ele media assim entre um e outro. Nos tempos antigos, as pessoas tinham mais esse tipo de pensamento de mediar, de ter um mediador na hora do encontro, mas hoje em dia não tem mais. As pessoas estão mais desprendidas. Então, os noivos e os noivos, eles se escolhem, na verdade. Deixam que ninguém escolha por eles. Hoje em dia, ninguém faz questão de cerimônia de casamento mais. Porque do contrário, todo mundo tem que mandar convite, gastar dinheiro, muito, 100 mil rupias, milhões de rupias em ser gastos, investidas nesse empreendimento que é o casamento. Porque na Kali Yuga tudo pode acontecer. Então, às vezes o esposo e a esposa eles têm que dar seus bens para os seus pais também. Mas na Índia, hoje em dia está tendo muita influência dos países ocidentais, da cultura ocidental. Eles estão adotando o conceito ocidental e estão esquecendo da própria cultura. Quanto mais a gente esquece da nossa própria cultura, mais outras pessoas vão vir e dominar a gente. Porque se você esquecer do Dharma, então as pessoas que não seguirem o Dharma, elas vão vir e colocar a gente cada vez mais com mais miséria. Então, deve-se iluminar o mundo, a comunidade, esclarecer o mundo sobre o que é bom, o que deve ser seguido. É isso que significa.
Teve um tipo de governo que apareceu que eles fizeram feriado de Dia dos Namorados. Eles queriam cativar, assim, os jovens e tal. Aí, o governo estava querendo segurar que ele ia ser reeleito, né? E aí eles fizeram isso. Sabe, antigamente, quando você via um menino e uma menina juntos, costumava se prender eles, mas hoje em dia não mais. Então, eles começaram a parar de prender aos poucos. Por quê? Porque os governantes estão preocupados em quem vão fazer as campanhas deles. Apenas os jovens vão fazer. É por isso que a comunidade começou a seguir isso. Mas na realidade, deve-se tentar entender sobre o mundo transcendental. Essa realidade transcendental. Vishnu Gurudeva Ki Jai.